Salve pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje aos resultados trimestrais. O primeiro trimestre de 2024 começou e a gente vem aqui trazer os principais resultados das empresas. Hoje nós vamos falar sobre Klabin, Multiplan e Cielo. Klabin é uma empresa de papel e celulose, Multiplan é de shoppings e Cielo é aquela maquininha lá que você vê nas lojas que você passa o cartão. Nós vamos analisar os resultados de cada uma dessas empresas, como esses resultados vieram e analisar principalmente o porquê. Assim a gente consegue ter uma projeção se aquilo ali vai melhorar ou se não vai e tomar a nossa melhor decisão de investimento e colocar o nosso dinheiro, ok? Então já cola aí, larga aquele like, curta, compartilhe, manda para outras pessoas, isso é muito importante. E vamos lá, vamos aos resultados. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o release de resultado da Klabin. Nós temos ó, receita, volume de vendas, receita líquida, EBITDA ajustado, lucro líquido e um perfil aqui do endividamento da empresa, mas que a gente vai se aprofundar um pouco mais lá na frente. Vamos deixar isso aqui um pouco depois. Aqui, ó, receita líquida. A receita líquida nesse 1T de 24, que é o que está aqui, ela veio 4,4 bilhões. Lembrando que a escala aqui está em milhões, tá? Então 4 mil milhões é bilhão. 4,4 bilhões versus 4,8 bilhões do mesmo período do ano passado. E quando você faz comparativo do 1T com 1T, houve uma queda aqui de 8%. Se você vê EBITDA ajustado 1,6 bi versus 1,9 bi do mesmo período do ano passado, uma queda de 15%. O resultado continua ruim, tá? Se você excluir efeitos recorrentes, dá na mesma. O lucro líquido veio em 460 milhões versus 1,2 bi no mesmo período do ano passado, uma queda de 64%, tá muito forte, tá? Esse resultado aqui veio muito ruim, mas, por incrível que pareça, veio dentro do esperado. A gente vai ver o porquê. Com relação ao endividamento da empresa, você tem aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA. O que é isso? É a capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos com a sua geração de caixa. Porque você pega a dívida bruta, tira o caixa e sobra a dívida líquida. Aí você tem esse indicador aqui, ó, dívida líquida. O EBITDA é a capacidade que a empresa tem de gerar caixa, é a eficiência operacional dela. Então, com a eficiência operacional dela, a dívida líquida subiu demais, tá? Que, ó, saiu de 2,6 no ano passado para 3,5. Subiu quase uma vez aqui o indicador, tá? Que é mais 0,9. Isso é muito ruim, tá? Isso se deu principalmente por causa da queda do EBITDA, que a gente viu que caiu aqui a 15%. Então, esse indicador, um indicador de dívida líquida sobre EBITDA de 3,5% é muito alto e é bastante ruim para a empresa, tá? Aí vamos analisar aqui, ó, mercado interno. Nós temos aqui celulose, papéis e embalagens, que são o principal setor da empresa. Celulose a gente consegue ver que é o principal. Então você tem aqui, ó, no mercado interno, o principal é a celulose. E nós vemos aqui que caiu 3%, parcialmente compensado pela queda do setor de pelo aumento do setor de papéis, o volume de vendas. Então você teve uma queda do principal indicador, mas poderia ter sido pior se não fosse esse aumento aqui nos papéis. Com relação à receita líquida, aqui é o volume de vendas. A receita líquida foi ainda pior, que no mercado interno caiu o principal produto, inclusive deixou de ser a celulose. Porque aqui, ó, no 1T de 23, o principal produto era a celulose, com 1,7 bilhões de participação no resultado da empresa. Agora caiu para 1,3, uma queda de 22%. Tá? A celulose realmente não vive num bom momento. Os papéis, uma ligeira alta, que a gente viu aqui com o aumento do volume de vendas. A receita do papel aumentou e a receita da embalagem teve uma leve queda. Então você teve um resultado bastante ruim no principal indicador da empresa, né? Então por isso que o resultado não foi uma porcaria. E a gente tem aqui, ó, o perfil, ó, celulose com relação ao volume de vendas. Celulose corresponde a 39% do mercado da empresa. Embalagens 27, cartões 21. Então você tem aqui, ó, um perfil do que a empresa consegue comercializar. E aqui é o mercado dela. Aqui, ó. O mercado interno ficou em 58 e o mercado externo 42. Você teve um ligeiro aumento
na média aqui do mercado interno, mais uma queda aqui do mercado externo. No geral, você teve um aumento de 5% aqui no volume total de vendas, tá? Então, foi um resultado aí que foi ruim, mas poderia ter sido pior. E o mercado já esperava, porque os trimestres anteriores também foram ruins. Com relação aqui ao perfil da receita da empresa, celulose, como nós vimos, deixou de ser o principal. Era o principal no ano passado, agora deixou de ser por causa da queda. Então, celulose ficou com 31%, embalagens 35%, cartões 24% e os outros aqui, né, que contém boards e outros. No mercado interno, continua sendo o mais relevante com relação à receita. Cerca de 65% de toda a receita da empresa é mercado interno. 35% hoje é mercado externo, tá? Isso é muito importante, eu estou focando muito nisso, pessoal, porque é importante, porque ao você incorporar a Klabin na sua carteira, você passa a ficar exposto ao mercado externo. E isso é uma forma de diversificação. Por mais que nesse momento a Klabin ou a Suzano não esteja no bom momento, empresas atreladas a commodities geram uma diversificação na sua empresa porque gera uma exposição a outros setores. Essa é a parte positiva, tá? Mas você tem aqui ó, um aumento no volume de vendas, mas você teve uma queda na receita total da empresa, tá? Vamos seguir. E aqui que eu falei que é o que a gente ia explorar mais, é a parte do endividamento da empresa. Nós temos aqui um perfil da dívida, ó. Com relação ao caixa, quase metade, né? 40% do caixa da empresa é em real e mais da metade do caixa é em dólar. E isso não é por acaso, tá? Porque como você tem o dólar sendo uma moeda forte e grande parte da sua produção é em dólar também, então você ter caixa em dólar funciona como um hedge natural para sua empresa. Porque se houver uma variação do dólar que favoreça ou prejudique, a mesma coisa vai acontecer no seu caixa. A variação do dólar que favoreça ou prejudique vai acontecer também no seu caixa, então você consegue ter esse hedge. A dívida em real tá basicamente atrelada ao IPCA, seguido do CDI. Então você tem aqui um ponto de atenção, porque conforme o Banco Central reduz a taxa Selic, esse segmento da dívida aqui, ele tende a melhorar, 20% do CDI. Então, esse endividamento atrelado ao CDI vai gerar menos custo para a empresa. Porém, com a redução da taxa Selic, você tende a ter um aumento do IPCA, tende a ter um aumento da inflação, porque você passa a estimular a economia. E como 70% da dívida da empresa está atrelado ao IPCA, que é a inflação, então esse perfil todo da dívida aqui tende a gerar um resultado negativo no balanço da empresa, tá? Então esse gráfico aqui é muito importante você ter ele em mente e acompanhar ele com cuidado. E a dívida em dólar, tá aqui o dólar fixo, tá? Porque é um dólar hedgeado, tá? Você tem hedge para manter esse dólar fixo e você tem aqui o soft, que essa taxa aqui é uma taxa um pouco mais barata, porque é uma taxa oferecida pelo Federal Reserve para financiar títulos públicos, tá? Então você tem aqui um dólar fixo, um dólar para financiamento de dívidas públicos, títulos públicos em dólar e você tem todo o perfil da dívida aqui em real, tá? Então vamos para a próxima ação. Continuando aqui com os resultados, vamos falar agora de Multiplan. A Multiplan, que é uma empresa que gerencia diversos shoppings, tá? Assim como você tem fundos imobiliários de shoppings, você tem ações ligadas a shopping. Você tem o Iguatemi e você tem a Multiplan, por exemplo. A Multiplan, ela apresentou uma receita líquida, deixa eu aumentar aqui para vocês, de 523 milhões, tá? Se a gente for comparar o período anual, houve uma variação de 11% positivo, tá? Isso aqui é muito importante. O EBITDA, a eficiência operacional, aumentou aqui, ó, 9,3%, quase 10%. Saiu de 357 no primeiro trimestre, que era de 23, estava 357. E foi para 390 milhões. Tá? Um resultado bem interessante, que mostra uma rentabilidade, uma capacidade de geração de caixa da empresa. E aqui embaixo, no último, é o lucro líquido, que houve um aumento de incríveis 28,9%, né? Quase 30%. Saiu de 207 milhões para 267 milhões no mesmo período. Agora, né? E vamos agora saber o porquê que isso aconteceu. Deixa eu tirar aqui.
Então nós temos aqui, ó, vendas de lojistas. As vendas trimestrais do lojistas aumentaram cerca de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Saiu de 4,6 bi para 5,1 bi. Um resultado muito positivo, tá? E como vocês podem ver aí, de acordo com a própria empresa, com a própria Multiplan, todas as lojas apresentaram um crescimento de receita. Alguns com os destaques que apresentaram um crescimento acima de 15%. Então, um resultado bem interessante que a empresa apresentou. Com relação aos indicadores operacionais, você pode ver aqui, ó, a quantidade de shoppings que a Multiplan ela tem no seu portfólio, o resultado, a variação, e aqui ó, que a empresa, comprovando o que a empresa falou. Você tem aqui em todos os shoppings, se você observar, deixa eu só não ficar na frente aqui de você, aqui. Acho que agora resolveu. Se você observar, todos os shoppings aqui estão positivos, tá? Com relação à variação do volume de vendas. Então, um segmento de shopping está bem aquecido e a empresa está conseguindo rentabilizar bastante o resultado trimestral dela. E identificando aqui, ó, você tem ó, 19% foi o New York City Center, Shopping Santa Úrsula, quase 19% também. Então você teve shoppings que performaram bastante. Você tem o Ribeirão Shopping aqui, ó, quase 14%. Um resultado bem. O mercado gostou bastante desse resultado. Seguindo aqui, os shoppings eles são segmentados em lojas âncora e lojas satélites. Quando você vê aquela loja grande, por exemplo, Centauro, você vê, sei lá, Riachuelo, você tem diversas lojas que servem de base para o resultado da empresa e várias outras que contribuem para o resultado. Então você tem aqui ó, um crescimento de 9,5% nas lojas âncora e um crescimento de aproximadamente 8% aqui nas lojas satélites. Tirando aqui ó, escritórios artigos de lar e escritório, todos os outros segmentos do shopping de atividades foram positivos. Tá? Então você tem resultados positivos em todos os shoppings e em quase todos os segmentos do shopping, exceto um aqui. Tá? Então você começa a ter um perfil de como que a Multiplan consegue rentabilizar o seu resultado. E aqui você tem aqui, ó, turnover de shoppings, ABL em percentual. ABL é a área bruta locável, tá? Você tem um... Então você tem... A ABL é um principal indicador para você analisar shoppings, tá? Porque a área bruta locável é o somatório de todas as áreas do shopping disponíveis para alocação. Então você teve um ligeiro aumento aqui da ABL, mas ela está bastante baixa, tá? Em relação à média. É um indicador bastante interessante. Você tem poucas lojas disponíveis para alocação. E aqui é o resultado anualizado. E se você analisar por segmento, o vestuário é o que tem mais disponibilidade para alocação. Tá? E aqui você tem a ABL por tipo, né? 42% da ABL corresponde às lojas âncora e 57% das ABLs, quase 58%, lojas satélites. E por fim, a taxa de ocupação dos shopping centers. Você tem aqui cerca de 95,7% do shopping center ocupados. Então, com destaque aqui para o shopping Barueri, eu nem sei onde fica, que tem quase 100% de taxa de ocupação. E você tem uma média bastante saudável aqui. No primeiro tri de 20, você teve quase 100% de ocupação em todos os shoppings, mas quando você faz essa comparação aqui ó, com os outros primeiros trimestres, ele mantém uma média aqui de quase 95%, e agora a empresa se destacou com um aumento de 102 base points, né? Quase 102, quase 1% aqui de aumento. Então, um resultado bem interessante, tá? Então, com relação ao Multiplan, você tem um crescimento da rentabilidade de todas as lojas, um crescimento de rentabilidade de todos os shoppings, né? Um crescimento de rentabilidade das lojas, tanto âncora quanto satélite, e você tem um crescimento uma redução da ABL e um crescimento da taxa de ocupação dos shoppings. Então,
todos os indicadores aí bem positivos que a Multiplan apresentou. Continuando aqui, pessoal, por último, a nossa querida Cielo. A Cielo apresentou uma receita líquida de 2,5 bi versus 2,5 bi no mesmo período do ano passado, uma estabilidade. Uma ligeira queda aqui de 0,3, mas, pô, anyway, né? O EBITDA ficou em 746 milhões versus 994 milhões, uma queda de aproximadamente aqui 25%, né? Aqui já foi relevante. Mas, segundo a empresa, como vocês podem ver aqui, o gasto esse resultado do EBITDA foi devido a gasto com o lançamento do programa de transformação da empresa. Aqui é que veio a grande surpresa, né? Que é o que vai impactar de verdade o lucro líquido. No primeiro trimestre de 23, né, no ano passado, teve um resultado financeiro negativo de 70 milhões, que é normal, né, para as empresas resultado financeiro. Mas, nesse trimestre de 24, houve um resultado positivo de quase 40 milhões. E isso impactou diretamente aqui no nosso lucro financeiro, no nosso lucro líquido. Colocando aqui, ó, dá para vocês verem, o lucro líquido ficou em 503 milhões versus 440 milhões no mesmo período do ano passado. Um aumento de 14%, tá? E além desse resultado financeiro positivo, vocês podem ver aqui, ó, que o resultado da Cateno teve uma variação positiva aqui e você também teve uma ligeira queda aqui da receita operacional da Cielo Brasil, tá? Mas vamos ver aqui que o resultado da Cielo Brasil surpreendeu positivamente no lucro líquido. Nós observamos aqui, ó, aqui é o consolidado, e você vê que na receita líquida, que, ó, receita líquida, tá aqui do lado. Você teve uma estabilidade, 0,3%, e na receita líquida, a Cielo Brasil caiu 3,5%, que é aproximadamente. E você teve a Cateno subindo aqui quase 5% na receita líquida, o que compensou. Quando você vem aqui, ó, tem gastos totais, resultados financeiros. Aqui, ó, resultado financeiro, 115 positivo. Isso aqui que impactou decididamente no resultado financeiro da Cielo. A Cateno apresentou um resultado financeiro negativo, que é normal, e quando você vai para o lucro líquido, o lucro líquido recorrente aumentou aqui 34,3%, tá? O grande responsável aqui pelo resultado financeiro no finalzinho aqui no lucro líquido no consolidado. E a Cateno apresentou um resultado negativo de quase 11%, tá? Aí compensando aqui no consolidado, você tem aqui 14,1% positivo. E aqui você tem aqui a base de clientes da Cielo. Esse mercado de maquininhas, ele é um mercado extremamente competitivo, tá? Todos os bancos, você tem muitos grandes players oferecendo esse serviço com diferentes taxas. Então, esse mercado aqui não é um mercado muito simples. E você observa aqui que consistentemente você tem queda aqui da base ativa de clientes, do market share da empresa, tá? Você tem queda aqui no setor de varejo, empreendedores e grandes contas. Pelo que dá para observar aqui, né? A grandes contas fica mais ou menos estável, com uma ligeira queda, mas o setor de varejo foi o que mais perdeu clientes. Empreendedores também teve uma ligeira queda, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, pessoal, eu quis trazer para vocês o resultado dessas três empresas, Klabin, Multiplan e Cielo, para que vocês tenham uma noção mais ou menos de como funciona o DRE e o resultado operacional das empresas e como eles se interrelacionam. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu peço encarecidamente que vocês deixem um feedback aqui nos comentários, porque eu altero o formato do vídeo, o que mostrar, de acordo com a necessidade de vocês, porque esse é o objetivo final, ajudar vocês a investir o dinheiro, ok? Então eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta, compartilhe. Aqui na descrição vão ter diversos e-books, tá? Para potencializar o investimento de vocês e ajudar vocês a alcançar a famosa liberdade financeira, a tão sonhada, né? Que todo mundo deseja.
Então, um grande abraço e valeu!